Compartilhar com vocês que há momentos da nossa vida que nós tomamos decisões e temos sentimentos que nos levam a algumas decisões que elas estão baseadas em mentiras e não em verdades. Interessante como que quando nós acreditamos em alguma coisa que, mesmo que não seja verdade, nós sentimos, nós agimos baseado num conceito ou numa mentira ou num conceito errado. Por exemplo, você lembra daqueles dois discípulos do caminho de Emaús? Eles tinham dado a vida deles para Jesus, eles tinham decidido andar nos caminhos do Senhor, eles estavam em Jerusalém nos dias da morte de Jesus, mas Jesus morre na sexta-feira e eles ficam decepcionados com a morte e eles saem dali e voltam para casa. Se você estudar aquele texto, você vai perceber que da cidade de Jerusalém até Emaús são 16 quilômetros e eles voltam a pé, andando pelo caminho de Emaús, arrasados. E eles tomam a decisão de abandonar a fé, abandonar o ministério, abandonar tudo em cima de uma mentira. Qual que era a mentira que eles estavam calcados ou pisados? De que Jesus estava morto. E qual era a realidade? Jesus estava vivo. Jesus já havia ressuscitado. Jesus estava vivo, mas eles não sabiam. Toda a vida deles estava em cima de uma mentira. E por causa de uma mentira, eles estavam tomando decisões, o fracasso estava permeando a vida deles e eles estavam voltando. E o texto diz que eles estavam andando pelo caminho. E à medida que eles andaram, Jesus se coloca ao lado e começa a andar com eles e eles não percebem que é Jesus, que está ali. E quando chega na entrada da aldeia, Jesus faz menção de seguir, eles dizem, entra, fica conosco. E Jesus mesmo no caminho começa a conversar com eles, fala, o que vocês estão conversando? Eles falam, só você que não sabe, que nos últimos dias houve um rei, alguém aí e tal, e começa a falar, mas só que não deu certo, ele morreu, e não deu certo, o projeto está frustrado. E Jesus começa a expor as escrituras para eles, fala, vocês não sabem o que a Bíblia diz? E aí, ele, naquele caminho de 16 quilômetros, Jesus coloca as escrituras para eles. E nesse processo de apresentar as escrituras para eles, a Bíblia diz que quando eles chegam em casa, eles sentam à mesa, os olhos abrem e eles veem que é Jesus no partir do pão. E a Bíblia diz que nesse momento, agora em cima de uma verdade, eles que tinham caminhado 16 quilômetros voltam correndo para Jerusalém à noite, correndo 16 quilômetros para anunciar que Jesus está vivo. É interessante que nós temos a capacidade de acreditar em algumas mentiras e essas mentiras movem a nossa vida. Por exemplo, mentiras que o diabo conta assim e as pessoas acreditam com muita facilidade. Uma delas é que Deus não ama você. Quantas pessoas têm uma certeza que Deus não te ama? Ele vive em cima de uma mentira. Por exemplo, quantas pessoas que carregam a culpa do pecado por não acreditar no perdão dos pecados? Ele errou. E ele carrega a culpa, e ele não aceita. E é uma mentira. Deus já perdoou, e ele não aceita o perdão de Deus. Por exemplo, quantas pessoas vivem sem crer na presença confortadora de Deus? Se sentem sozinhas. Há uma promessa na palavra de Deus. Salmo 139 diz, tu me cercas por detrás, por diante, sobre mim pões a tua mão. Isso é verdade. Mas às vezes nós acreditamos numa mentira, nós achamos que estamos sozinhos. Naturalmente falando, é comum você se sentir só. Por quê? Porque nós estamos acreditando numa mentira, nós achamos que realmente estamos abandonados. Na verdade, nós precisamos alimentar a nossa mente com algumas verdades. E a maior fonte de verdade é a Bíblia. Nós precisamos decorar versículos, nós precisamos pegar textos bíblicos e conversar com o nosso coração, com a nossa mente. Nós precisamos fazer o que a Bíblia chama de renovação da nossa mente. Nós precisamos ter uma mente cristã, uma mente que pense biblicamente. Porque se nós acreditarmos nessas mentiras, essas mentiras nos levarão a ter alguns sentimentos errados que posteriormente vão produzir ações e comportamentos errados. Você faz o que você faz, o que você sente o que você sente, você sente o que você sente, o que você pensa o que você pensa. Não sei se você entende essa cadeia. Você tem um pensamento, isso gera um sentimento, isso gera um comportamento.
Nós precisamos mudar o quê? O comportamento? O sentimento? Não, precisamos mudar o pensamento. Eu queria te fazer um convite para você trocar todos os conceitos errados que você tem no seu coração pelos princípios da palavra. Pegue uma Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a verdade suficiente. Pegue um caderno, comece a anotar conceitos errados que você tem e mude, creia, não acredite nos teus sentimentos. Às vezes, por mais verdadeiro que possa ser os nossos sentimentos e o que nós estamos percebendo, é mentira, não é verdade. Há uma verdade maior nas Escrituras. Por isso que a Bíblia diz, alimenta-te da verdade. Você precisa investir na sua mente, no seu coração, você precisa crer. Isso não é pensamento positivo, não é assim, não, vou pensar positivo, vai dar tudo certo. Não é isso. Eu particularmente não acredito nisso. Você precisa pegar a Bíblia, que tem conceitos eternos, imutáveis, princípios infalíveis da palavra de Deus, e você ser uma pessoa dirigida, conduzida por princípios. Não confie nos teus sentimentos. Nem sempre que você está se sentindo sozinho, você está sozinho. Nem sempre que os seus sentimentos é de abandono, você está abandonado. Nossos sentimentos, eles nos sabotam, nos enganam, e às vezes nos levam a comportamentos mais desastrosos, por não crermos em verdades eternas. Eu queria te fazer um convite para você ser uma pessoa de princípios, de valores, de conceitos eternos. Com certeza isso vai gerar vida no teu coração. Isso que é vida, né? A Bíblia fala, isso que é vida, né? Vida é isso. É você ter um conceito correto, você ter uma visão correta da vida a partir daquele que é o Deus verdadeiro. E toda a vontade de Deus, todos os preceitos de Deus estão expressos na sua palavra. Você é uma pessoa dirigida pelos teus sentimentos, pela circunstância ou por princípios? Tome uma decisão de ser guiado por verdades eternas, infalíveis, imutáveis. E a Bíblia diz que quando Deus promete, Ele cumpre, porque Ele não é homem para se arrepender, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele é fiel às suas promessas. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai, nós sofremos muito, porque nós cremos em mentiras, nós cremos em sentimentos, nós cremos em circunstância, porque nós temos muita dificuldade de olhar para a Tua palavra, Senhor, e crer em verdades eternas, infalíveis, amorosas do Senhor para conosco. Pai, nos dê um coração voltado para Ti, nos dê um coração voltado, Senhor, para a Tua palavra, e que possamos crer com todo o nosso coração nessas verdades eternas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana.